tema maconha. Então, já que vamos pegar gancho no teu livro, dizendo que veio uma vida contra o preconceito, queria perguntar para vocês da questão da maconha, a exemplo do que está acontecendo em Los Angeles agora, onde se compra maconha em qualquer esquina, e a elite paulistana já está indo para a Califórnia, já está, Emílio, comprando uma canetinha que parece um cigarro eletrônico. Isso é bem cagueta, E hein? na ponta... Vamos ouvir com atenção. Na ponta. É o Tonholix, né? Na ponta se coloca um extrato de cannabis, de maconha, e esse líquido entra na Da hora, caneta. ele atende no WhatsApp. E se você precisar. Você tem esse contato aí? Nossa, fuma guiando. Aliás, isso já é comercializado em São Paulo. É aquele que sai aquela temos- fumaça imensa? Não, é sai direto. contrário, não Ah, sai tá. fumaça. Entendi. Não sai A fumaça. pergunta é, maconha, e aí? Topzera. Para o ímpar. Acho que a pior ideia do mundo foi relegar o comércio de maconha ao monopólio do crime organizado. Assim, não existe alternativa. Quem quiser fumar maconha só pode comprar de origem ilícita. Ou pode, talvez, plantar em casa, se não Temos quiser bons dealers contribuir. aqui, você fala com a Amanda Contribuir. Ramalho. Aqui, ó, Ramalho, é top, tem viu? orgânica, tem trator. Uber. É um fracasso, No Uber tem também, é um de desastre, Baranga. não protegeu a Uberback. saúde de ninguém, não evitou os possíveis males causados pelo uso da maconha, pelo fato de que só quem vende é o crime. Em nenhum lugar deu certo essa Aliás, Soninha, desculpa te criminalização. interromper, furo do pânico. Dia 31 de agosto, o PCC faz o seu jubileu, 25 anos de existência. Nossa, Vai ter uma festa que você vai. parabéns pra eles. O PCC. O PCC. Bom, né? nessas horas que a gente vê onde essas caixinhas de esquerda e direita não são tão como parece. Porque, por exemplo, se eu falar a favor da criminalização, vai ter um monte de liberal batendo em mim, por exemplo. Né? Quer dizer, Sim. Agora, a questão, voltamos, eu não quero ficar voltando toda hora para a economia, mas se você tem um Estado que diz que cuida da tua saúde, do teu emprego, não sei o quê, o Estado está tirando responsabilidade individual sua. Então, por que você vai ter direito, por exemplo, a se tornar eventualmente, tá? Eventualmente, um cidadão disfuncional, que não gera renda, que não consegue criar seus filhos, que não consegue trabalhar, e o Estado vai ter que pagar para você ter moradia, para o teu filho ter colégio. Então, assim, numa sociedade com mais responsabilidade individual e menos intervenção do Estado, eu permito, acho que faz sentido, que as pessoas tenham esse tipo de decisão, que eventualmente pode ser ruim para a vida dela, pode criar problemas para a vida dela, mas ela vai administrar as causas das Você acha que é decisões. individual isso aí? Não, É ele individu- acha que o Estado tem o direito de proibir as pessoas de fumar Não, maconha, eu porque estou maconha dizendo- pode torná-lo disfuncional. Olha só, não, eu tô Vagabundo. dizendo... Confuso como Vagabundo. eu mudou também. Vamos lá. Porque ele falou, vou mudar a fala de imposto. E aí se a pessoa fica disfuncional... Eu tô dizendo o seguinte, se Qual é o você, objetivo? se você usou droga e você não tá trabalhando, eu vou ter que te dar uma renda, por exemplo, família. Mas se aí você, não é se o seu extremo, filho, você- se você não gera renda pro seu filho, Pera, a botar gente seu tá filho no falando colégio. da exceção como- Peraí, como decisão pra tomar a Não. a regra? Peraí, A vocês exceção pra levantaram, definir a regra? vocês levantaram uma questão conceitual, eu tô falando como conceito, se você tem menos Estado na vida das pessoas e você é mais responsável pelas suas decisões e pela consequência das suas decisões, todo o poder para você, não tem problema nenhum. O problema é que num país como o Brasil, onde o governo se mete em tudo, onde você paga uma fortuna de imposto e, dependendo da decisão que você toma, vai impactar no custo da saúde, no custo da educação pública, no custo da segurança pública, no aumento, por exemplo, da população carcerária, whatever. Se as estatísticas vai ver que a legalização melhora, a segurança melhora. Não, mas não Isso é garante. polêmico. Não garante. Isso é polêmico. Melhora sim. Isso é bem Deixa eu falar. polêmico. Isso, é bem polêmico. essas O pautas. fato é que a gente gasta com saúde, a gente gasta com segurança, a Então, gente mas vamos pegar, gasta vamos com pegar. assistência E a social pior parte e só do quem ganha problema dinheiro é que a maconha é horrível. é o crime. Se ainda fosse boa, que é na gringa, tudo bem. A maconha que a gente compra é uma porcaria. E eu acho também que, só para Acho que é um terminar... problema de saúde, é de isso- qualidade de doidão. E só para terminar também, quando você olha as pesquisas de opinião, a população é muito contra a descriminalização sim. das drogas. Por quê? Porque normalmente você tem uma elite que é a favor, porque qualquer problema que ela arrume para a vida dela, ela vai para um spa
lá na Suíça para se tratar e volta limpinha. O sujeito lá de Capão Redondo, né? A elite é quem menos se prejudica com as drogas. Oi? A elite é quem menos elite é prejudica com as quem- drogas. Então, é por isso que ela mais defende. Mas a elite tem Porque- acesso a droga boa, pelo amor de Deus. Então, por que o povão não quer e a elite quer? É porque tudo que ela pode fazer, ela tem Quem é dinheiro. o povão que não quer? Quem é esse povão que você conhece? que não Ué, quer? a Datafolha não sou eu, não. Não, Dá não, uma- a pesquisa sai é daqui o no seguinte. Google, escreve Datafolha, discriminação das Mas drogas então. e vê o que as pessoas Mas pensam isso sobre aí, isso. Mas Você então- acredita no Tudo sou eu, não. Datafolha? Mas então. Ô, Borges. A coisa da pessoa responder a pergunta que. Ou a pergunta que parece mais certa, Claro. porque isso A já pessoa foi, pode ficar já foi com feito assim. vergonha. Você é a favor da legalização do aborto? Não. Você conhece alguém que já fez aborto? Sim. Você acha que essa pessoa deveria ter sido condenada por homicídio? Mas até onde vai esse Então- argumento? Até onde que o povo pode então- falar ou não pode falar do que pensa? Não, então, o problema é o modo como você coloca uma pergunta na base do sim ou não. Você é a favor da legalização da maconha? Você é a favor da legalização do aborto? As pessoas entendem Tá legalização muito da aberto. maconha como qualquer coisa. Tipo, sim, liberou, pode fumar, pode levar na escola, pode Então você né, acha que é um comer na problema de merenda. metodologia de pesquisa, que se perguntar Também. direito para as pessoas, todo mundo vai querer liberar droga, é isso? muita Não, gente eu que digo vai que a ficar gente com vai vergonha aferir de melhor. responder. Eu que acho a gente que vai isso- Eu acho aferir um melhor argumento, a no opinião mínimo, das questionável. pessoas. Então, mas isso Não, aí- é a Mas mania eu de estaria resolver aberto. tudo. É a mania de resolver tudo por Soninha. plebiscito ou pesquisa. Não, a maioria disse sim, a maioria disse não. Bom, graças a Deus, pra isso a gente tem modos mais complexos de tomar essas decisões, porque esse é o tipo de coisa que não é assim. Quem quer levanta a mão? Ih, a maioria não quis, puxa, então deixa assim mesmo. Bom, mas, por exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso foi candidato a prefeito de São Paulo e ele falou que tinha usado maconha e tal, isso foi uma coisa que acho que 85, 86, coisa, isso foi uma coisa que criou problemas para a candidatura dele. Sim. O povo tem direito ou não de escolher um candidato porque ele acha que ele fuma ou não maconha? É uma maneira, faz parte da democracia. Faz. Pode estar errado? Vamos pro debate, vamos explicar para as pessoas que de Isso. repente elas... Mas o que eu não quero é, por exemplo, que eu ouvi do próprio Fernando Henrique, que é um advogado da causa, falou, essa questão das drogas não podia ser discutida no Congresso, tem que ser com uma canetada do Barroso no STF. Eu falo, opa, aí não. Me convence Mas que eu tô errado. Mas o aborto... Se você me convencer que eu tô errado, tudo certo. Toma! o- Ela tem, o- mas- o- o- Oi? o- Ela Porque dá um esse baseado tema, pra você. esses temas que a gente tá falando, por exemplo, se você pegar aborto, 80% é contra. Isso. O Brasil é um país cristão, Sim, certo? 90% diz que acredita em Deus. Ah. Cristão. O problema das armas, 60% é contra, Sim. não quer arma. Aham. E a maconha também, a grande maioria, é contra. Então Perfeitamente. esse tema sempre vai ficar essa conversinha. Mas por que sempre? Se Porque sempre 70% vai ficar- das pessoas porque- estão erradas, por que a gente não porque o explica para elas? Eu sei, mas o legislador, ele quer o voto. Então ele deixa esse tema pra lá. Mas Eu- isso é a eu própria acho- Ou lógica. ele fala assim, Mas bom, já essa que é a a própria maioria da lógica da pesquisa diz que democracia, não é não. isso? A gente conversa com as pessoas, tenta convencer. É o que eu e ela estamos fazendo aqui. Nós estamos conversando com a tua audiência. Ela tem uma Mas- tese, eu tenho outra. mas então, a as gente- pessoas livremente vão decidir quem está certo e quem está Mas errado. então, a gente não pode justificar a nossa opinião dizendo, não deve legalizar a maconha porque a maioria da população é contra. A gente tá aqui Jura? discutindo. Nós vamos decidir por eles? Em primeiro lugar, a maioria tudo da é população decidido não é bem assim. informada. Nem tudo assim. Então vamos nem informar, eu tô tudo. junto. Sim, Vamos sim. informar. Explica aí, Ronald. Eu quero entender uma Nem coisa. tudo é Você- decidido assim, você- plebiscito, você é contra ou a favor. As coisas são muito mais complexas do que isso. Então, assim, olha, eu sou contra a legalização da maconha e como a maioria da população é contra a legalização, então o certo é ser contra a legalização, O certo porque isso é atende a respeitar maioria da população. respeitar a O certo sociedade. é respeitar a sociedade. E o direito enquanto, individual? peraí. Enquanto a gente não Isso é convence a simplismo. população. Não, Tô falando isso é o seguinte, simplismo. Muitas o coisas só simplismo mudaram. É assim, olha, tá todo mundo errado, O eu tô Estado certo. tem que ser. Isso é até meio autoritário. Não, entendeu? mas o sistema. Não, mas Se muitas 70% coisas. das pessoas pensam uma coisa, Você não e pergunta. Você pensa diferente, você vai decidir por elas. Você não faz tudo. Se você fizer tudo conforme sempre a vontade da maioria, aí você não precisa de democracia e sistema representativo. É tudo majoritário, acabou. Aí a minoria Mas tá quando lascada. que é a opinião do Se povo e você quando que é a perguntar- opinião da Vou te dar um Soninha? exemplo. Se você Vou te dar um perguntar, exemplo. se você perguntar para as pessoas, vocês acham que uma travesti tem de ter o direito a ter um documento com o seu nome social? A maioria da população vai responder que não. E daí? Quem disse que isso precisa ser E aí, submetido? nesse momento, é Não, mas- soniniocracia? Não. Mas, Quando Soninha, que é democracia e quando é soniniocracia? Você tem as instituições, o parlamento que vai tomar umas decisões e o Supremo que vai tomar outras, às vezes extrapolando um pouco uma coisa ou outra. Mas assim, não é tudo. Assim, a maioria das coisas que a gente tem em vigor no Brasil não foram decididas conforme o sim ou não do levanta a mão aí. Porque não é assim que se governa. Não, a democracia é representativa. Não é assim que se governa. Assim, não Você vamos foi legalizar
eleita legalizar a pra maconha, Câmara de Vereadores temos que porque tem... respeitar a vontade da população. Se for assim, respeitar a vontade da população, opinião da população, não pode ser levado em conta para decidir sobre muitos temas. Sobre a melhor política de segurança, sobre a melhor política de drogas. Talvez se precisasse... Pessoal, vocês acham que o SUS deve distribuir coquetel contra a AIDS ou não? Talvez a maioria das pessoas tivesse dito que não, mas o Ministério da Saúde naquela ocasião concluiu, não, a gente tem que distribuir o coquetel, senão isso aqui vai virar uma catástrofe, uma tragédia. Então, você não toma todas as decisões perguntando a opinião das pessoas. Não é motivo para não vamos legalizar a maconha, porque quando fizeram uma pesquisa, a maioria disse que é contra. A maioria sempre vai dizer que é contra uma porção de coisas que a gente vai ter que fazer assim mesmo. Aí eu não é a minha posição, respeito, claro, mas eu prefiro democracia do que a soninhocracia. Ou seja, eu prefiro que as pessoas decidam. Não é só No sim ou não? Aborto é uma questão de saúde. Aborto é Já a não mulher é tem que mais escolher. Não, e não é só opinião, sim ou não. De popularidade. Mas E não é aborto é a mulher opinião. que tem As que decisões escolher. não são Raciocínio. feitas só De com você base na proteger vidas. opinião. Olha só. E levando em conta que quem é rico, a mulher rica consegue abortar facilmente. Quem é pobre morre abortando. Lá vem o pobre e o Mas rico. existe A mulher Emílio. O pobre e o rico. será Você que foi é virar isso. Conversa de pobre e rico já encheu o saco. Mas você discorda disso? Eu acho que é o seguinte, esses temas, a sociedade, ela tem que... Por exemplo, se você pegar homossexual, Sim. nós tivemos falando, o Brasil é um país homofóbico, o Brasil é não sei o que, aquele discurso, não sei o que, das minorias. Eu protejo o pai dos pobres, eu protejo os pobres. Tivemos aí o caso do Lulu Santos. Lulu Santos foi lá, fez Clebson. um negócio, aí o Clebson, tirou a foto com o Clebson, saiu lá, tá lá na televisão, falando negócio. O que aconteceu? A sociedade, em 30 anos, ela mudou. Pode ser que ela mude. Então é muito difícil. Ou isso aí, meu amigo, pro legislador, ele nunca vai entrar nesse jogo. Então é muito mais fácil a canetada do Barroso ou esperar o momento de que a sociedade aceite. Olha só. Não tem jeito. Isso aí é a nossa cultura, Olha só, Soninha. uma Tem resposta... que aceitar a cultura do Olha povo. só, a resposta... até Eu que acho. ponto? Olha só, O que você acha, professor? Vamos ver o professor até que ponto? Professor Tonholi. Eu desconfio muito. Tem um livro bem interessante para se ler. É um livro de matemática, tá? Chama A Ilusão das Estatísticas. A gente lembra que o Roberto Campos, ex-ministro dos governos militares, falava que pesquisa é igual ao biquíni, mostra tudo menos o essencial. Então, discutir o que é a vontade do povo a partir da ilusão das estatísticas, eu acho que a gente não tem onde chegar. Mas você acha que é mentira, Cláudio? Não, eu As acho pessoas que você são a pega... favor do aborto? Não, acho que você pega só parcelas da sociedade. Eu acho que o exemplo muito claro na eleição que levou o Kassab a ganhar a prefeitura de São Paulo, o Datafolha deu como manchete que a Marta Suplicy já tinha levado. Então, eu acho que você pegar um sistema complexo como a sociedade, e você pega a última pesquisa da Datafolha, a maior da história, ouviu 8 mil pessoas em 50 cidades, e se pegou extratos que estão propendendo só para uma tendência, eu voto com a frase do Roberto Campos. Eu não acredito em pesquisa porque é igual ao biquíni, não é desacreditar. Isso. Eu não acredito porque eu acho que é uma biópsia. Mas, ô Cláudio, corta um você não acha que existe uma margem de erro? Ou seja, por exemplo, a pesquisa essa enorme do Datafolha diz que 20% dos brasileiros, numa cartela estimulada, vão, por exemplo, votar no Bolsonaro para presidente. Se a eleição fosse hoje. Pode ser 18, pode ser 22, agora não é 70 e não é 2, concorda? Quer dizer, tem uma margem de erro. Mas qual o tamanho dessa margem Mas a de gente erro? está dizendo que uma em cada 5 pessoas vai votar no Bolsonaro? Alguém aqui vai 20% votar é no isso. Bolsonaro? Entendeu? A pesquisa Se a é um eleição recorte. fosse hoje- A pesquisa, então... Mas você não conhece ninguém que vota no Bolsonaro? Ele é impopular? Pessoalmente, ele é uma não. invenção do Datafolha? Mas a gente tá... Não. Eu Muito também bem. conheço um monte. Olha, Não, eu tenho então, que encerrar mas, assim, o o programa. senso comum é a vontade, a opinião da maioria. Então a gente vai sempre se deixar levar, se deixar governar pelo senso comum. O senso comum vai dizer, sabe o quê? Ai, os carros de hoje são uma porcaria. Você encosta neles e eles já amassam. Antes é que era bom. Sim, antes um carro tomava uma porrada, a pessoa saía voando lá de dentro. A lataria hoje é feita pra amassar. Você entende? Não é porque a maioria das pessoas respondeu a uma pergunta, eu sou a favor ou eu sou contra, que isso demonstra que isso
é o que deve ser feito, porque Eu é a não sou vontade defensor da das democracia pessoas. direta, tá? Eu sou defensor do sistema representativo Mas então- que botou você na Câmara dos Vereadores. Mas então, que você é uma pesquisa- representante do povo, eu defendo Pesquisa isso. é o simulacro super limitado Soninha é da uma democracia revolucionária. direta. Uma Ela é mesmo. revolucionária. Soninha é revolucionária.